Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. O programa é apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, e também pelo meu pai, Sérgio Vilar. Porém, por algumas questões de saúde e doenças na família, ele ainda não retornou às gravações conosco. No dia de hoje, nós vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, a terceira obra do Pentateuco kardeciano, obra que Allan Kardec destina a estudar à luz do Espiritismo os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a página é significante, capítulo 17º, Sede Perfeitos, item 9, Superiores e Inferiores. Mas antes de eu entrar na leitura e no comentário, eu gostaria de falar um pouquinho do meu novo livro, Sinais da Vida. É o 8º livro de minha autoria, é um livro diferente dos demais que eu escrevi, nos convida a reflexões curtas, pautadas no nosso próprio dia a dia, indagações íntimas, indagações que levamos ao longo do dia. E aqui eu procuro, em frases curtas, mostrar outros sentidos para a nossa existência. Esta obra, como as minhas outras, os seus direitos pertencem ao CEPAC, e ao adquiri-las você ajuda diretamente na comida fraterna. Você está vendo o link da loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br, como você está vendo também os dois QR Codes, um de R$ 19,99 e o outro R$ 49,99. Adquira a sua obra e colabore conosco. Então, o evangelho proposto por hoje, Superiores e Inferiores. Mensagem de François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi revestido. Não creiais que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio, inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O que hoje está em nossas mãos, incluindo a autoridade, incluindo a fortuna, incluindo os bens da matéria, são empréstimos divinos. Por mais que eu juntei pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha perseverança, pela minha forma de pensar e de agir em relação às oportunidades que eu tive, lembremos sempre que nenhuma autoridade chega sem com ela estar carregada uma responsabilidade perante os seus comandados. Comandar não é simplesmente falar o que é para fazer. Comandar não é simplesmente criar uma ordem de trabalho para o próximo. Comandar não é simplesmente você demonstrar no dia a dia o que é para ser feito. Existe o aspecto moral da autoridade.
Por autoridade, nós entendemos começando dentro do próprio lar. A autoridade que um pai e uma mãe exerce sobre o filho. No trabalho, a autoridade que o chefe exerce no subordinado. No templo de oração, a forma com que os chefes religiosos, padres, bispos, pastores, dirigentes espíritas, exercem sobre os seus comandados. Essas autoridades, a autoridade política, o vereador não deixa de ser uma autoridade política. O prefeito não deixa de ser uma autoridade política. O juiz ou a juíza, vestindo a toga, autoridade perante a lei, perante a justiça. E aí nós vamos em diante. Isso a nível material. Numa casa espírita, por exemplo, nós temos também a autoridade espiritual. Aqui na casa, o Dr. Adroaldo, sempre muito querido, muito fraterno, amigo, um verdadeiro regente de uma orquestra. Ele é sempre muito pontual. Ele exerce a sua autoridade sem arrogância, sem a ideia de que eu mando, eu faço, eu desfaço, eu realizo. Ele não tem essa pretensão, mas por meio de uma liderança segura, ele conduz a casa e os seus departamentos, a TV, a Caminho da Luz, o Núcleo Chico Xavier, que é o departamento assistencial, 2 grupos assistenciais fora de Itapira, um na cidade de Pouso Alegre, outro na cidade de Jundiaí. Então a autoridade, ela é uma responsabilidade que pode nos auxiliar a chegar bem do outro lado, como a autoridade, quando não cumprida, pode nos levar a desgostos, sofrimentos e dívidas que não estavam na nossa cardeneta espiritual. Continua o espírito amigo. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que foram arrastados, em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então aqui nós já vimos que a autoridade, ela gera para o espírito uma repercussão, positiva ou negativa, que eleva ou que rebaixa, que edifica ou que diminui. Nada vem simplesmente ao acaso. Pelo contrário, a oportunidade que nós estamos tendo hoje, junto do conhecimento espírita, de exercermos um papel frente à autoridade com responsabilidade, com modéstia, com altruísmo, vendo que do meu lado eu tenho pessoas que também possuem sentimentos, necessidades, e que o meu mando não pode ser o fomentador da tristeza, da depressão,
da ansiedade do outro. Eu não posso, a título de demonstrar que eu mando, desfazer do próximo. Quantas pessoas, após um dia, um chefe, não sai do trabalho, exaurido, com dor aqui, com dor ali, vai fazer os exames, não apresentam nada. Aí, se ele fizer uma retrospectiva de como foi o dia dele, ele entrou no trabalho, brigou, desfez, humilhou, xingou. Quais os pensamentos que as pessoas ao seu lado estão endereçando a ele? E isso é uma pessoa, são 2 pessoas, são 3 pessoas, são 4 pessoas. No final de um dia, como uma pessoa dessa não está? Imaginemos nós, na atualidade, que temos visto o conflito da Rússia com a Ucrânia e outros mais no mundo. Imagine como será a repercussão desses espíritos que fomentam as guerras quando chegarem no mundo espiritual. Imagina essas autoridades que têm o comando nas mãos e, pela sua voz de comando, centenas de jovens, milhares de jovens, de pais de família, estão morrendo diariamente naqueles conflitos. A título de um pouco mais de terra, a título de aumentar o seu território, a título de ser no hoje o que já teve em território e em fama no passado. É uma questão muito séria. Devemos ter raiva dessas pessoas que têm autoridade e não usam com sabedoria? Não digo raiva, mas digo compaixão. Porque a colheita deles será muito triste. As lutas que eles enfrentarão, as mães extremamente revoltadas pelo filho ter ido obrigado a uma guerra e não ter voltado com vida para casa. Famílias todas que perderam os homens da família e agora se veem em grandes dificuldades econômicas. Imagina o fardo moral que essas pessoas não estão somando frente à sua própria consciência. Olha a responsabilidade que paira para aquele que dirige uma pessoa ou que dirige uma nação. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo, em que eu agradeço muito a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz. Hoje estamos vendo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma página intitulada Superiores e Inferiores. Continua o Espírito amigo. Se Deus pergunta ao rico, que fizestes da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhada, a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade, que fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da sua vontade, nem dóceis instrumentos dos seus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Quando Deus nos reveste de fortuna, de autoridade, de poder, de fama, é para usarmos todos esses recursos a favor do nosso semelhante. O egoísmo humano ainda nos faz ver sempre o eu em primeiro lugar, as minhas necessidades, os meus conflitos, as minhas pendências, o que eu vou ganhar
em relação àquilo. Na pandemia, eu me lembro de fatos históricos aqui no Brasil que muito me deprimiram. Logo que instaurou a pandemia mundo afora, disseram na mídia com muita assertividade que o álcool em gel, ele ajuda a não proliferar os vírus, a não contaminarmos. Às vezes a gente está com a mão suja, põe a mão no alimento, põe a mão na boca, põe a mão aqui, põe a mão ali. E a gente passou a ter um uso maior do álcool em gel. Assim que o álcool em gel passou a ser mais procurado no supermercado, o preço dele quadruplicou. O mesmo. O supermercado já havia em estoque, já havia comprado, já estava lá. Foi quadruplicado. Mais recentemente, no estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo, tivemos chuvas torrenciais. Aquela cidade, parte dela, embaixo d'água. Os alimentos não chegavam até lá. Os supermercados da cidade elevaram o preço de tudo, incluindo a água, que é elemento básico para a nossa sobrevivência. Na pandemia, nós vimos empresas querendo tirar vantagem de governos, com vacinas, insumos, com o necessário para salvar a vida de uma pessoa. Na pandemia, nós vimos a desonestidade por parte também de muitos políticos, religiosos. Há uma determinada ala da igreja protestante que estava na altura da pandemia sendo investigada pelo Ministério Público porque estavam vendendo, não sei se era farinha ou feijão, o que era, que curava do Covid. Então, é uma coisa muito séria o poder que a gente tem, às vezes, em nome do dinheiro, em nome da autoridade, nós não medimos as consequências do que fazemos, do que falamos. Já pensou? Eu compro uma farinha, ou um feijão, um arroz, o que for, crendo, já que eu deposito fé, esperança e crença no meu chefe religioso, eu compro aquilo lá, eu faço do jeito que ele me fala. Aí, de repente, um familiar fica adoentado. E eu digo assim, não vai no médico não. Eu comprei aqui um alimento lá na igreja e o pastor disse, fulano disse, tal pessoa disse, que é a cura para o Covid. E pessoas morreram. Porque não foram buscar auxílio médico e ficaram em busca de tratamentos ou pseudos recursos que não tinham pé nem cabeça. Então a questão da autoridade ela é muito séria. Fácil é mandar. Difícil é mandar com sabedoria, mandar com justiça, mandar ou comandar com equilíbrio, com moderação. Isso que é difícil. O dirigir pessoas não é difícil. Não é difícil. Continua. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza a nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como, por sua vez, os tratou. As posições mudam. Hoje eu posso estar numa posição de comando e amanhã numa posição de subalternidade. O que já mandou hoje já obedeceu ontem. O que obedeceu hoje poderá mandar no amanhã ou já mandou no amanhã. E tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não tenho sorte com o chefe. Todo lugar que eu vou é um problema. Olha, à luz do Espiritismo, nós podemos deixar uma pergunta no ar.
Será que muito do que nós sofremos com o chefe isso, com o chefe aquilo outro, não é por falta de amor de nossas ações no comando de outras pessoas no passado? Será que não é possível nós termos abusado da autoridade e do poder que fomos revestidos e hoje Deus permite que aqueles mesmos que nós desfizemos e humilhamos venham na nossa vida invertendo os papéis no hoje? É apenas uma indagação. E o último parágrafo diz o espírito amigo: se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem, de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo, talvez, tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Enquanto os outros parágrafos, o espírito amigo se destinou a falar da responsabilidade que se faz o comando, este último ele nos deu uma belíssima definição de como nós devemos utilizar na condição de subordinados. Eu não tenho o chefe dos meus sonhos, como eu devo me portar? Eu não tenho o trabalho que eu gostaria de ter, o ambiente é tumultuado, o ambiente fomenta briga, o ambiente fomenta discussões, o ambiente não é bom nem agradável. Como eu devo lidar com essas situações? Essas questões que nos chegam da subalternidade, ela é fundamental. O trabalhador é quem faz as coisas andarem. Não adianta eu ter o empresário, o comerciante, o político e eu não ter quem execute. Sozinhos nós não fazemos nada. É um engano quando nós pensamos, eu consigo, eu faço, eu desfaço. Não, nós vivemos num conjunto de pessoas em que nós estamos auxiliando o outro. Para que eu possa estar na sua casa hoje, teve alguém que desenvolveu as filmadoras, o tripé, tem a Cássia que está filmando e editando, tem o YouTube com toda a sua tecnologia por detrás. Neste exato momento, são milhares de pessoas trabalhando para que o YouTube melhore e aprimore. E às vezes nós não percebemos, não notamos. Essas pequenas questões nos mostram que sozinhos eu não faço nada, mas num grupo de pessoas, de trabalhadores, lá no Centro Espírita, aqui no Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, um grupo de corações amigos, às terças, quintas e sábados, ao longo de um mês, realiza 3 toneladas de comida. É o André sozinho? Não.
É o Sérgio sozinho? Não, é um grupo de corações que se voltam para o trabalho do amor e da solidariedade. Queridos amigos, nós estamos terminando o programa. Eu peço desculpas hoje pela minha voz. Tem tido aqui em Itapira dias secos e isso tem atrapalhado um pouco, então eu peço desculpas, mas aqui estou com muito amor, com muito carinho, rogando a Jesus que nos abençoe e que nos ampare. Até o nosso próximo programa.